Olá, eu sou Nelson, técnico automotivo, e hoje falaremos sobre transistores. Em 1949, John Bardeen, Walter Brittain e William Shockley, empregados da Bell Laboratories, começaram uma verdadeira revolução na fabricação e utilização dos equipamentos elétricos com a invenção do transistor. Os transistores são pequenos componentes aplicados nos circuitos eletrônicos que possuem inúmeras aplicações na produção, amplificação e controle dos fluxos dos sinais elétricos em diversos dispositivos através de combinações eletrônicas. Os transistores substituíram as válvulas nos circuitos dos aparelhos utilizados para as comunicações, com a vantagem principal de seu tamanho reduzido e de sua durabilidade. Com a introdução desse componente, a miniaturização dos circuitos tornou-se um dos principais aspectos do desenvolvimento da tecnologia. Mesmo tendo passado vários anos desde a sua criação, o transistor está em constante evolução, tornando-se cada vez menor e mais eficiente, seguindo a lei de Moore. Mas o que é essa lei de Moore? Gordon Early Moore, norte-americano, formado em Química pela Universidade da Califórnia e PhD em Química e Física pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia. É cofundador da Intel Corporation e autor da lei de Moore, que foi publicada na Electronics Magazine em um artigo de 19 de abril de 1965. Ele profetizou que a quantidade de transistores que poderiam ser colocados em uma mesma área dobraria a cada 18 meses, mantendo-se o mesmo custo de fabricação. Atualmente, é possível colocar cerca de 30 bilhões de transistores em um único chip. O transistor é um componente eletrônico ativo, com várias funções. Entre as mais comuns são amplificar o sinal e de comutador de circuitos. Hoje existem diferentes tipos de transistores, sendo o bipolar o mais comum. Há também os transistores de efeito de campo, ou FET, como é conhecido. Entre eles temos o JFET, o MOSFET e o NMOSFET tipo N e o PMOSFET tipo P. Existem ainda outros tipos de transistores que são separados em um grupo especializado próprio, como por exemplo o fototransistor, que reage à quantidade de luz que brilha sobre ele para produzir fluxo de corrente e que é comumente utilizado nos chips 4N25, fotoacoplador e optoacoplador. O transistor possui três terminais: emissor, coletor e base. Existem dois tipos de transistor, o transistor NPN e o transistor PNP. O transistor que tem dois blocos de material semicondutor do tipo N e um bloco de material semicondutor do tipo P é conhecido como transistor NPN. Da mesma forma, se o transistor tiver uma camada de material do tipo N e duas camadas de material do tipo P, ele será chamado de transistor PNP. O símbolo de NPN e PNP é mostrado na figura a seguir. A seta no símbolo indica a direção do fluxo de corrente convencional no emissor, com polarização direta aplicada à junção emissor-base. A única diferença entre o transistor NPN e o PNP está na direção da corrente. Vamos falar de alguns tipos de transistores. O transistor de junção bipolar, TJB, é o tipo de transistor mais comum devido à sua facilidade de polarização e durabilidade. Recebe esse nome porque o processo de condução é realizado por dois tipos de carga: positiva, lacunas, e negativa, elétrons.
O transistor PNP tem dois blocos de material tipo P e um bloco de material tipo N. Possui três terminais: emissor, base e coletor. O emissor e o coletor do transistor PNP são compostos de material do tipo P e a sua base é composta de material do tipo N. A junção base do emissor do PNP está conectada em polarização direta, enquanto a junção da base do coletor é conectada na polarização reversa. A junção base-emissor empurra o portador de carga majoritária em direção à base, estabelecendo assim a corrente do emissor. O furo no material tipo P combina com o material do tipo N, portanto, constitui a corrente de base. O furo restante atravessa a região da base do coletor negativamente tendenciosa e é coletado pelo coletor, devido à qual a corrente do coletor se desenvolve. Assim, a corrente completa do emissor flui através do circuito coletor. O transistor NPN consiste em dois tipos de material semicondutor N, separados por uma fina camada de material tipo P. O coletor é a região mais espessa e a base é a região mais fina no transistor NPN. A região da base do emissor do transistor está em polarização direta e a região da base do coletor é conectada em polarização reversa, onde a tensão é consideravelmente menor em comparação com a polarização inversa. A junção emissor-base está em polarização direta devido a um grande número de elétrons que é atingido na base. Isto desenvolve a corrente do emissor. O elétron, a região da base combinada com os furos, mas a base é muito fina, portanto, apenas pequenos furos combinados com os elétrons constituem a corrente da base. Os elétrons restantes alcançam a região da base do coletor e desenvolvem a corrente do coletor. Toda a corrente do emissor flui através do circuito coletor. O transistor eleva a força de um sinal fraco e, portanto, atua como um amplificador. O circuito amplificador do transistor é mostrado na tela. Como você já sabe, o transistor tem três terminais: emissor, base, coletor. O emissor e a base do transistor são conectados em polarização direta e a região da base do coletor está em polarização reversa. A polarização direta significa que a região P do transistor está conectada ao terminal positivo da fonte e a região negativa está conectada ao terminal N. Na polarização reversa, ocorre exatamente o oposto. O sinal de entrada, ou sinal fraco, é aplicado através da base do emissor e a saída é obtida para o resistor de carga, que está conectado no circuito coletor. A tensão DC é aplicada ao circuito de entrada junto com o sinal de entrada, para obter a amplificação. A tensão DC mantém a junção da base do emissor sob a condição de polarizada direta, independentemente da polaridade do sinal de entrada, e é conhecida como tensão de polarização. Quando um sinal fraco é aplicado à entrada, uma pequena mudança na tensão do sinal provoca uma mudança na corrente do emissor. Podemos dizer que uma mudança de 0,1 volt na tensão do sinal causa uma mudança de 1 mA na corrente do emissor, porque o circuito de entrada tem uma resistência muito baixa. Essa mudança é quase a mesma na corrente do coletor, por causa da ação do transmissor. No circuito do coletor, um resistor de carga RC de alto valor está conectado. Quando a corrente do coletor flui através de uma resistência muito alta, produz uma grande queda de tensão através dela.
Assim, um sinal fraco de 0,1 volt aplicado ao circuito de entrada aparece de forma amplificada de 10 volts no circuito coletor. O fototransistor é uma camada de 3 dispositivos semicondutores que tem uma região de base sensível à luz. A base detecta a luz e a converte em corrente, que flui entre o coletor e o emissor. A construção do fototransistor é semelhante ao de transistor comum, exceto no terminal da base, que não existe, e em vez da corrente da base, a energia da luz é considerada como entrada. O símbolo do fototransistor é semelhante ao de transistor comum. A única diferença é que as duas setas mostram a luz incidente na base do fototransistor, composto de material semicondutor. Quando a luz atinge o material, os elétrons do material semicondutor causam a corrente que flui na região base. A base do fototransistor é então usada apenas para polarizar o transistor. No caso do transistor NPN, o coletor é positivo em relação ao emissor, e no PNP, o coletor é mantido negativo. A luz entra na região de base do fototransistor e gera os pares de elétrons. A geração dos pares de elétrons ocorre principalmente na polarização reversa. O movimento dos elétrons sob a influência do campo elétrico causa a corrente na região base. A corrente da base injeta os elétrons na região do emissor. A principal desvantagem do fototransistor é que eles têm uma resposta de baixa frequência. O controle do contato, ou a utilização do transistor como uma chave interruptora que abre e fecha um circuito, é outra aplicação dos transistores. Neste caso, o transistor opera apenas em duas condições: a condição de corte, onde o circuito permanece aberto, e a condição de contato, onde o circuito permanece fechado. O controle de corte e contato é feito por uma tensão aplicada na base, muito menor do que a tensão produzida pelo transistor entre o coletor e o emissor. Essa é a vantagem do uso do transistor como uma chave interruptora. Com ele pode-se utilizar uma pequena tensão para abrir e fechar um circuito, onde a tensão é muito alta, como é o caso da ignição eletrônica. Quando um transistor é utilizado como interruptor, o circuito em que ele está só pode ser encontrado em duas situações: aberto ou fechado. Assim, pode-se dizer que um transistor está sendo utilizado num circuito digital, pois esse circuito só possui duas posições possíveis. Este tipo de circuito funciona como um relé, pois também é utilizado para abrir e fechar circuitos, como no caso do pisca-alerta do carro, por exemplo. E assim terminamos a aula de hoje. Quero agradecer sua atenção, seu interesse e recomendar que não percam a próxima aula, que será muito interessante, pois vamos estudar outro componente, o resistor. Até a próxima!